gostaria de começar com uma leitura bíblica do Salmo, que eu gosto muito, Salmo de número 40, que no primeiro verso diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Foi justamente assim que Deus tratou comigo. Ele me tirou de uma cova terrível, me pôs um novo cântico na boca, que eu cantava para o mundo. Mas antes de eu começar, eu gostaria de dizer o seguinte: depois que a gente escuta o Pereira falar, viu, Arivel? Esse jeitinho dele falar sorrindo, né? Eu imagino ele chegando no Banco Central de manhã, o pessoal tudo para baixo, ele, bom dia! E todo mundo levantando, porque o Pereira tem esse negócio com ele, ele fala sorrindo. E se eu não fosse sócio, eu era sócio agora, outra vez. Entraria para a Donep outra vez do jeito que ele fala. Porque ele é uma pessoa que levanta, né? Levanta o astral, levanta... Isso é muito bom, isso é muito bom. É uma característica dele muito forte nas convenções, quando ele chega, né? Vai falar o Pereira, agora o pessoal que está acordado vai todo mundo levantar, acordar, o pessoal que está meio dormindo, ele é assim, e tem esse dom, né, maravilhoso, falar sorrindo. E é muito bom isso, é muito bom. Pois bem, pessoal, e estou triste também, da mesma forma, uma tristeza que bateu no meu coração agora, de eu morar em Recife, muito longe desse sábado que virá agora, com esse churrasco aí, que eu gostaria de estar perto de vocês aí, não é? Junto com esse churrasco presencial que vai acontecer. E vocês frisaram, churrasco do Sul, não é? Isso é muito bom. Que Deus abençoe esse momento seus aí, né, nesse sábado, todos vocês juntos. Mas eu quero falar um pouco das coisas de Jesus na minha vida. Em primeiro lugar, eu era uma pessoa que não cria em nada disso. Eu fui criado por um homem, meu pai era um homem que não cria em Deus. Papai era comunista, mas era um comunista daqueles comunistas daquela época antiga, né? Que eles achavam que iam mudar o mundo, né? Papai era da época em que Luiz Carlos Prestes era o primeiro secretário do Partido Comunista do Brasil. E o meu nome, Luiz Carlos, papai prometeu a Luiz Carlos Prestes. Papai esteve preso com ele no Rio de Janeiro, papai era carioca, e prometeu àquele homem que no dia que ele tivesse um filho, um varão, ele colocaria o nome de Luiz Carlos. Eu sou o Luiz Carlos que meu pai homenageou o Prestes, né? E os meus irmãos, todos eles têm nome de líderes comunistas. O nome do meu irmão mais velho é Vladimir, em homenagem a Vladimir Lenin. A minha irmã, Kátia Silene, também Kátia é um nome russo, de uma líder russa. A minha irmã que morreu, Olga Benário, que era a esposa do Luiz Carlos, é o nome da esposa do Luiz Carlos. Eu, Luiz Carlos. Nina Gabriela, Marla, e assim por diante. Então, meu pai não cria em Deus. Papai era um homem muito bom, é um homem maravilhoso. Eu sinto uma saudade dele muito grande, mas ele prejudicava ele mesmo, porque o maior defeito do meu pai era não crer em Deus. E ele passava isso para a gente. Ele dizia para minha mãe para não ensinar que Deus existia, porque papai dizia assim: Lourdes, não engana meus filhos, Deus não existe. Deus é uma espécie de ópio que a gente dá para o povo e manipula o povo. Que é a cartilha do Karl Marx. É isso que ela ensina, né? Que Deus é uma espécie de ópio que se dá para o povo e se manipula o povo. E papai ensinava isso para a mamãe com muito amor por ele, ela deixou de falar sobre Deus para os filhos, e nós somos criados sem ele dentro de casa. E, para falar a verdade, nós não sentíamos falta desse Deus, porque papai supria as nossas necessidades. Papai era um pai muito presente, era um pai muito querido com os filhos, tal. Era um homem de uma disciplina muito forte com a gente.
dentro de casa. Era um homem que educava a gente com educação disciplinar muito grande. Meu pai não fumava, meu pai não bebia, meu pai não tinha vícios. E era um homem que sentava com os filhos para conversar, parava tudo para conversar com o filho e tudo. Hoje, inclusive, aqui em Recife, está me lembrando muito ele, porque nessa campanha, dessas campanhas agora que estão fazendo, aqui em Recife tem um candidato que é bisneto do governador que meu pai trabalhava, que era o Miguel Arraes de Alencar. O doutor Arraes, no primeiro governo dele, papai trabalhava com ele. E nessa época, em 64, o Brasil foi tomado pelos militares, nós sabemos a história toda, e papai foi preso aqui em Recife, prenderam ele, sumiram com ele. A minha mãe começa a passar uma época terrível com os filhos, 7 filhos para alimentar, para sustentar, cortar os vencimentos dele e tal. E aí a gente começou a sentir falta do nosso pai dentro de casa e daquele homem que supria a gente. E como nós não tínhamos religião, não tínhamos nada, não criamos nada, nós começamos a ver de uma forma como é que a gente ia encontrar papai. Mamãe começou a procurar ele por todos os lugares, não encontrava ele nas delegacias, nos quartéis, não havia, que sumiram com meu pai. Bom, e aí entra a vida do Luiz Carlos Clay. Eu sempre gostei de cantar, sempre cantei no colégio, na escola, era aquele cantor do aniversário de professor, chama o Clay para cantar, chama o Luiz Carlos para cantar, chama o Luiz Carlos para cantar, o Lulinha, chama o Lulinha para cantar, tal. Aí eu ia cantar. E nessa história de cantar, eu pensei em ajudar minha família sim. Aí eu me inscrevi num concurso aqui, a Voz do Ouro ABC, e esse concurso se tornou um sucesso. Eu não ganhei, mas ganhei a ida para o Rio de Janeiro, que a final do concurso era no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. E eu fui para lá, para o Rio, para o lugar onde meu pai nasceu, onde a família dele, os irmãos dele todos moravam lá. E falei para minha mãe, fica aqui que eu vou sustentar a família diferente. Eu vou ganhar esse concurso no Rio de Janeiro e vou mandar buscar a família. E não ganhei, não. Não ganhei o concurso, mas assinei contrato com a CBS, na época, a gravadora CBS. Gravei meu primeiro compacto simples, que era um disquinho assim com 2 músicas, né? E gravei a música Uma Casa Sobre o Mundo, Uma Casa em Cima do Mundo, que era uma música italiana, que começou a fazer sucesso no Brasil todo. Amor, não chores mais por mim, se o teu mundo não tem sorriso, não chore. E essa música começou a fazer muito sucesso, comecei a ganhar dinheiro no Rio de Janeiro. Aquilo que eu não sabia o que era muita grana no bolso, porque papai dizia para minha mãe o seguinte, Lude, meus filhos têm que entender que o homem se basta, que não existe Deus, não existe sobrenatural. O homem, ele é capaz de tudo, a capacidade do homem, ele sozinho se basta. E eu, quando comecei a ver dinheiro entrando no meu bolso, eu lembrava desse ensinamento do meu pai, que o homem se bastava. Tanto é que tinha amigos meus que diziam assim, Clay, você precisa agradecer a Deus, olha quanto dinheiro você está ganhando, você está fazendo muito sucesso, show. Naquela época, a gente ganhava dinheiro de várias formas, não só cantando, mas eu fiz 2 fotonovelas na revista Sétimo Céu, então você recebia também dinheiro da revista vendida, no Brasil todo, né? Era o royalty, né, que a gente dizia isso. E eu comecei a ver muita grana. E lembrava do meu pai, que o homem se basta, que não precisava de Deus na minha vida. Falando isso, eu comecei a fazer shows. Naquela época, Homem Bonito era pão. As meninas chamavam a gente de pão. Hoje as garotas chamam de gato. Né? Naquela época era pão. E o Reginaldo Rossi já era sucesso na época, com a música Raposo e as Uvas. E ele fez uma música chamada Festa dos Pães, que Erasmo tinha feito um rock que dizia assim, vejam só que festa de arromba, outro dia eu fui parar. Aí ele fez a Festa dos Pães, o Reginaldo, que da metade da música em diante dizia assim, Vanderlei Cardoso é que vai apresentar, Jerry e Adriane, as garotas do lugar, Renato, Golden Boys, Rony Fon e Luiz Carlos Clay, vejam só a turma que eu juntei, só vai dar pão, vai dar pão, vai dar pão, misericórdia, mas era isso. E era um sucesso na voz do Reginaldo muito grande.
E aí eu comecei a fazer sucesso também, agora dentro de uma composição que era sucesso na época para os jovens. E essa música começou a estourar, aumentaram os shows, a gente começou a ganhar muito dinheiro com isso. Um ano de Rio de Janeiro, eu trouxe a família toda. Eu consegui trazer minha família. Meu pai foi encontrado, devolveram meu pai para minha mãe aqui no Recife. E mamãe sofreu muito com isso, porque ele estava muito machucado. E aí levei ele para o Rio de Janeiro, falei para ele, fica tranquilo, mesmo porque o senhor não pode fazer nada, agora o Brasil está vivendo um novo momento, deixa que eu cuido da família. E comecei a viver isso, sustentar a minha família. Já bem jovem ainda, eu assumi um compromisso de uma família completa, a minha mãe, meu pai, meus irmãos todos. Só que teve um dia que eu fui fazer um show, e era na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. E era o aniversário da ABB na época. E o meu empresário viu que eu estava nervoso e falou para mim assim, eu vou buscar um negócio para te acalmar, porque você vai precisar fazer um show. E ele trouxe uma dose de uísque. No camarim tinha 1 litro lá, ele botou uma dose de uísque, eu tomei a segunda dose, que eu não estava acostumado a beber, meu pai na minha casa não tinha bebida. E eu acho que gostei, tomei 2 doses, sei lá quantas, e eu fiz um grande show. Eu lembro que o show foi um sucesso. Aí eu atribuí não ao meu talento, e sim aquelas bebidas. E a partir daquele dia, eu falei para o meu empresário que no meu camarim eu queria sempre uma dose de uísque para cantar. Passou a ser uma coisa que só cantava se tivesse lá a minha dose de uísque para tomar, para me relaxar, tá? Aquela coisa toda. É assim que o inimigo faz, ele vem para matar, roubar, destruir, a gente não sabe nada disso. E eu comecei a cantar tomando meu esquinho. Morei no Rio de Janeiro, de 1970, 69, 70, 70, não, de 66 até 70, no Rio de Janeiro, quando mudei para São Paulo, a convite do Silvio Santos, que não era dono do SBT. O Silvio Santos ele comprava o horário na Globo, no domingo, na TV Globo, e ele fez um quadro chamado Os Galãs Cantam e Dançam aos Domingos. Era um quadro que ele chamava os artistas para cantar, os artistas que eram considerados bonitos. Então, os galãs cantam e dançam. E aí fui contratado pelo Silvio Santos para morar em São Paulo. E no dia que eu assinei contrato com ele, inclusive me lembrei muito dele, eu conheci o Antônio Marcos, que o Antônio Marcos estava assinando um contrato comigo. Me lembrei por conta do falecimento da Vanusa, foi enterrada hoje, e eles eram casados na época, Antônio Marcos e Vanusa, e Antônio Marcos passa a ser meu melhor amigo lá em São Paulo. E São Paulo era frio, né? São Paulo, naquela época, para mim, que era pernambucano, São Paulo era no gelo. E todo cara que bebe, ele tem uma desculpa para beber, né? Quando está quente, ele toma uma para esfriar. E quando está frio, ele toma uma para esquentar. E foi assim que eu comecei a beber em São Paulo, para esquentar. Ao lado do Antônio Marcos, que era um amigo meu, que também gostava de beber, passa a ser meu melhor amigo. Antônio Marcos aprendeu uma música que eu tive que passar a noite inteira, a gente bebendo, para ele gravar no dia seguinte, que era Eu hoje estou tão triste, eu precisava tanto conversar com Deus. E essa música se tornou sucesso. Mas para que ele tivesse que gravar, nós passamos uma noite inteira bebendo 1 litro de uísque. E aí eu já não bebia mais só para cantar, bebia todos os dias. A minha desculpa em São Paulo, por conta do frio, era bebida todo dia. Eu me casei em São Paulo, eu constituí uma família em São Paulo, uma família diferente da minha. Meu pai, eu lembro que na hora do almoço, na hora do jantar, papai fazia questão que todos sentassem numa mesa. Papai dizia que a mesa era o lugar que a família tinha que reunir, a interagir, a conversar. E na minha casa não, cada um pegava um prato, sentava no sofá para assistir televisão. A minha casa era diferente, não tinha esse negócio de mesa, não tinha nada disso. Já começava a ir diferente. Eu bebia, na minha casa meu pai não bebia. Meus filhos nasceram, Patrícia, Júnior, Camila, nasceram numa casa de um pai que bebia todos os dias. E a minha Patrícia, minha filha mais velha, muito inteligente até hoje, uma menina muito inteligente, ela começou a crescer vendo que eu bebia todo dia. E a Patrícia, vendo isso,
A Patrícia, um dia eu estou com meu copo de uísque assistindo um jornal nacional e a Patrícia chega perto de mim e fala assim: quando é que você vai parar de usar essa muleta? Eu falei: que muleta, Patrícia? Eu não sou aleijado, não tenho muleta nenhuma. Tem sim. Isso que está na sua mão aí é uma muleta. Você só canta se usar essa muleta. Você, nos aniversários, Natal, a tua preocupação é quem vai abastecer a geladeira com a sua muleta. E minha filha tinha razão. Eu agora já era dependente da bebida. E tudo que você se torna dependente é uma muleta. A muleta é uma dependência. E a bebida passa a ser. E ela estava certa. E era uma criança falando isso para mim. E eu não gostei, me aborreci com minha filha nesse dia, briguei com ela e falei de um tom mais alto, faltei com respeito à Patrícia, falando palavrões e tudo mais. E falei para ela que eu não queria, eu não admitia que ela chamasse minha bebida de muleta. E aí e a vida continuou. E eu notei o seguinte, que a bebida já começa a desligar um da família comigo. Porque quando eu voltava para casa, a Patrícia se trancava em casa, no quarto dela, com medo do pai bêbado, que ela foi falar comigo, eu estava bêbado. E a partir daquele dia ela não fala mais comigo. A bebida começou a mexer já com um relacionamento meio com a minha filha mais velha. Os meus amigos foram todos eles, eram pessoas que reuniam comigo para beber quando estavam todos em São Paulo, e foram morrendo um por um. Morre Paulo Sérgio, que eu lancei no meio artístico, produzia o primeiro disco dele, a última canção. Paulo Sérgio morre por conta da bebida. Altemar Dutra morre por conta da bebida, outro amigo que bebia comigo. O próprio Antônio Marcos morre de cirrose hepática. O Wilson Simonal morre de cirrose hepática. Os meus melhores amigos eram grandes cantores da época. Todos morreram. E Deus me deu o livramento de estar nessa noite, numa live, usando essa filha com vocês. Isso é livramento de Deus. E eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. Estou falando do livramento que eu estou falando com o pessoal que conhece a palavra. Isso é livramento, porque meus amigos todos morreram. Todos eles morreram. O último que morreu foi o próprio Reginaldo Rossi aqui, com problema, câncer no pulmão, de cigarro, de bebida misturado com... Negócio terrível. E aí Deus me deu a chance de viver. Como assim? Voltando para o Nordeste, através de um amigo meu, um senador da República, na época, que era dono do SBT lá de Natal, do Rio Grande do Norte, me leva de volta para o Nordeste. Fala: Clay, olha, vai fazer outro negócio, eu te dou um programa de televisão lá no Nordeste, mas sai de São Paulo, que São Paulo está fazendo mal para você. Eu saí de São Paulo, reuni a família, falei: vamos morar em Recife. A Patrícia falou, ela pela primeira vez participou dessa reunião e falou: é verdade isso? Nós vamos morar em Recife? Vamos sim, vamos para a praia, vamos para lá, vamos sair daqui de São Paulo. Aí a Patrícia ficou toda contente, falou para os irmãos, para a mãe dela: pronto, papai agora vai parar de usar muletas, que ele, quando chegar em Recife, ele vai viver, vai nadar nas praias, né? Vai caminhar. E quando eu cheguei em Recife, resumindo tudo, que senão vai ficar muito grande, eu entrei para um clube que era um clube que era montado na praia. Todo domingo que eu chegava na praia, estava montando aquele clube chamado Clube do Limão, que era uma barraca que dava cachaça com limão para todo mundo. E eu passei a ser frequentador dessa barraca. A Patrícia, a gente morava na Praia de Boa Viagem aqui, a Patrícia, vendo isso, começava a se separar e disse assim para os irmãos: deve ter falado, agora a muleta vai matar nosso pai, porque ele não para mais de beber. E eu bebia todo dia aqui. E cada amigo que eu lembrava de infância aqui também estava bebendo. E pronto. E essa cachaça era uma cachaça famosa daqui de Recife. Eles davam essa cachaça, não faziam marketing, porque eles davam de graça até o carnaval. No carnaval saía um trio elétrico lá, Clube do Limão, e todo mundo atrás bêbado. E eu lá, como diretor do clube, já passei a ser diretor do clube. E não preciso dizer para vocês que me tornei um alcoólatra. Aqui em Recife me fez muito mal nessa época, que eu bebia muito e terminei sendo internado aqui. Eu tive todas as fases do alcoolismo.
eu sempre falo que a primeira fase é o bobo da corte, né? O palhaço da turma. Chama o Clay para contar piada, tal. Depois vem o inconveniente, que ninguém quer. Depois vem o brabo, que todo mundo ele quer brigar com todo mundo. E por último, amigos, é aquele que cai no chão, bêbado, que vocês devem ver aí em Brasília, em algum lugar, caído no chão, completamente sujo, borrado. E eu caí aqui, eu fui internado num hospital aqui da Restauração, um hospital que quando eu passo por ele aqui, toda vez que eu passo me lembra disso. Eu todo sujo e os enfermeiros tirando minha roupa, dando banho de mangueira, tal, e os médicos dizendo: isso aí não tem mais jeito não. E eu lembrava do meu pai que dizia que o homem podia todas as coisas, que o homem podia sair disso. Eu não saía mais, eu não tinha mais como sair. E nessa época eu perdi a família também, houve uma separação que não queriam mais, eu me tornei uma pessoa violenta, ninguém mais me queria dentro de casa, os filhos também. Patrícia, com 15 anos de idade nessa época, entrou para a faculdade de Direito, e eu só soube disso porque eu vi no outdoor a Patrícia, o colégio colocando a Patrícia, a mais jovem vestibulanda de Pernambuco, primeiro lugar em Direito na faculdade daqui, a Universidade Federal de Pernambuco. A minha filha vai fazer Direito, uma menina muito inteligente. O meu filho Júnior, que era o segundo filho, Luiz Carlos, que eu queria que continuasse o nome, começou a usar bebida também, bebia, fazia parte de um grupo de jovens aqui, violento. E aí foi terrível ver meu filho bêbado, meu filho violento também, brigando com os amigos, né? E a Camila, a caçula, uma menina tão bonita, de 11 anos de idade, ela se torna epilética, tem a primeira convulsão dentro do carro comigo, indo gravar o programa lá em Natal, desse senador. E a minha vida começou a deteriorar, a família toda deteriorando, acabando. Eu fui vendo minha família toda sendo perdida. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu não tinha mais como... Lembrava do papai dizer que o homem podia tudo, eu não podia. Passei a ser um pai ausente dos filhos, completamente. Fui morar num hotel sozinho. E aí eu fui convidado para um jantar de um amigo meu aqui, que não era da Adonep, não, era dono de uma churrascaria aqui. E nesse aniversário dele, era aniversário dele, eu tive 3 impactos nessa churrascaria. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu ouvi falar de Deus. Porque nessa churrascaria, o primeiro impacto, eu chamei o garçom e pedi meu uísque. E o garçom falou que não ia dar uísque, porque naquele dia o aniversariante proibiu, era o dono da churrascaria, não ia ter bebida alcoólica. E pela primeira vez, no lugar onde eu estou, num aniversário, não tinha bebida. Eu achei aquele estranho e tal. Segundo impacto, e agora, se vocês tiverem curiosidade de ver, na internet tem uma conversa do Geraldo Luiz. Geraldo Luiz é um apresentador da televisão aqui. Ele, da Record, né? Ele falando com o filho do Reginaldo Rossi. Segundo impacto, o Reginaldo Rossi me chama e fala: fiz uma música pensando em você, eu vou ganhar um caminhão de dinheiro, e me mostra o garçom aqui nessa mesa de bar. Então, a inspiração que Reginaldo teve foi comigo, o bêbado Luiz Carlos, e aquilo foi terrível para mim, saber que a música Garçom foi feita para mim. Isso está na internet, todo mundo sabe. E terceiro impacto, que é o melhor de todos, tinha um homem de Deus naquele jantar. Eu não sabia. E aí eu entendi porque aqui não tinha bebida. Porque o dono da churrascaria tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. E ele proibiu, na churrascaria, no dia do aniversário dele, bebida alcoólica. Aí eu entendi isso, porque aquele homem levanta-se e começa a falar sobre família. Esse homem era um pastor. E ele começa a falar sobre família cristã. É um homem muito respeitado aqui, muito conhecido aqui em Recife, pastor, que é referencial, né, das igrejas. É um pastor hoje, ele é bispo da anglicana, da igreja episcopal carismática. E esse homem começa a falar para mim, falar para todo mundo, e olha para mim e fala:
Clay, Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No primeiro verso. E repete para mim, esse verso é teu. Aí caiu a ficha, porque eu não tinha feito uma casa, um lar com o Senhor. Eu não tinha edificado a minha vida com o Senhor. Nem meu pai também. Aí eu vi todo o fracasso. Meu Deus, eu não tinha esse Senhor que ele falou. E aquilo pela primeira vez entrou na minha cabeça. Chamei o dono da churrascaria e pedi para ser apresentado. Aquele homem foi apresentado. Amados, eu estava com a doença chamada gota. Eu estava com o pé desse tamanho que, por conta da cachaça, eu tinha adquirido essa doença gota. E estava doendo muito meu pé. E esse pastor me chama, pastor Paulo, eu vou até ele, e ele segura na minha mão, olha para mim e fala assim, eu mancando. Ele diz assim, Deus tem um projeto na sua vida, mesmo que você não creia. Deus tem um plano para você, Luiz Carlos Clay. Paulo Garcia, o nome dele. Aí eu olhei para o pastor Paulo e falei, pensei no ópio, que papai chamava Deus de ópio. Falei, que ópio tem nada para mim? Eu não falei para ele, mas pensei comigo, que ópio tem nada para mim? Eu sou um alcoólatra, considerado pela medicina um alcoólatra, eu vou morrer de alcoolismo. Mas eu olhei para ele e falei, onde é que o senhor vai falar sobre esse negócio de família que o senhor falou aí, que ele falou sobre família cristã? Foi tão lindo como ele deu um exemplo de uma família cristã, do pai cristão, do homem cristão, de sua palavra sim, sim, não, não, da mulher, a mulher sábia que ele fica lá, dos filhos que são tementes a Deus, que frequentam uma igreja, que oram ao Senhor, que leem a palavra, falar, não existe nada disso. Na minha cabeça não existia nada disso. O meu filho estava marginal praticamente. A minha mulher ela não sabia mais por onde ela andava. A minha filha não falava comigo, os meus filhos não falavam comigo. Eu era um alcoólatra. Como é que ele me fala sobre essa família tão bonita? Aí eu pedi para ele falar isso para meus filhos. Onde é que o senhor vai falar isso? Ele falou, olha, domingo, nesse horário aqui, leva seus filhos. Aí eu levei Patrícia, Júnior e Camila. Quando cheguei lá, que eu vou me aproximando, é uma igreja. E pela primeira vez. E eu sei que é uma igreja que tem um hino cantando assim, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. E eu falei, aquele cara me chamou para uma igreja. E eu entro com meus filhos pela primeira vez numa igreja e chamo ele, mostro Patrícia, Júnior e Camila. E ele fala, fica você também, Luiz Carlos. Eu dei uma desculpa, larguei meus filhos literalmente dentro daquela igreja, fui para o hotel, fechei a minha conta, comprei uma passagem, voltei para o Rio de Janeiro, para casa do meu pai. Eu queria ver meu pai, eu queria que meu pai dissesse como é que um homem se basta. O que eu devo fazer para ter minha família de volta, minha carreira de volta? O que eu devo fazer, meu pai? E quando chego no Rio de Janeiro, eu tenho o maior impacto da minha vida. O homem que colocou meu nome de Luiz Carlos, o homem que dizia para minha mãe, não fala com meus filhos, não existe Deus, estava de joelhos com uma Bíblia na mão, no quarto dele. E quando eu abro a porta, o papai olha para mim e fala assim, eu eduquei você errado, Deus existe e tem um projeto na sua vida. Meu pai tinha tido um encontro com o Senhor. E olha, um comunista se tornar cristão. Aí ele começou a orar por mim. Eu nunca vi meu pai orar. Aquilo ali me machucou. Eu olhei, fiquei decepcionado. Falei, pronto, papai agora é viciado em ópio, não vai poder me ajudar. E meu pai todo dia orava por mim. Meu irmão mais velho, Vladimir, morava em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Lá vou eu para a casa do meu irmão, que ele me convidou para lá, para me dar um emprego. Quando eu chego em Ribeirão Preto, o meu irmão está na rodoviária me esperando. Quando eu desço do ônibus, ele abre o braço e fala, glória a Deus! Aí eu falei, outro viciado. O Vladimir também tinha tido uma experiência com Deus. Aí ele me leva, me apresenta a um dono de uma rádio, eu começo a fazer um programa de rádio de madrugada. Esse programa começou a crescer. E esse programa chamava-se A 79 Comanda a Noite, Luiz Carlos Clay. Éramos todos jovens. Eu falava sobre Jovem Guarda. Os anos iam passando, eu fazendo aquele programa. E aí eu começo a fazer esse programa começou a crescer. E um dia eu estou no programa falando com o meu ouvinte, aí o telefone toca, aí eu, alô, 79 Comanda a Noite, Luiz Carlos Clay. Quem está falando? Aí do outro lado, sou eu, pai, teu filho, Luiz Carlos. Aquele que eu deixei dentro da igreja, que estava
terrível aqui no Recife. Falei, você, Luiz Carlos? Sou eu sim, pai. Eu estou ligando que eu quero que você venha cantar no meu casamento. Eu vou casar com uma menina aqui de Recife. Uma menina que sou... O nome dela é Andressa, eu vou casar com ela. Eu queria que o senhor cantasse um hino no meu casamento. Aí eu, tá bem, filho. Ele, vou mandar uma fita para você aprender uma música. Eu, tá bom, meu filho, manda a fita. Aí eu, dentro daquele programa no ar, todo mundo é filho do Luiz Carlos, eu tentando explicar. Fazia muitos anos que eu não via esse menino. Aí ele falou, papai, eu estou no ar. Eu falei, está todo mundo te ouvindo. Então eu posso pedir o melhor presente do meu casamento, só você pode dar, pai. Pai, eu queria que você viesse cantar no meu casamento, mas não usa suas muletas. É o melhor presente que você vai me dar. Aí os ouvintes começaram a ligar para a rádio, perguntando se eu era desejado. Eu tive que explicar que muleta era bebida, que os meus filhos chamavam minha bebida de muleta e tal. E meu filho, eu vim para Recife, a igreja lotada aqui, eu cantando Grande ao Senhor. Eu aprendi essa música de uma fita que ele mandou para mim, mas a letra não dizia nada, eu só aprendi como uma música comum. Mas quando eu comecei a cantar dentro daquela igreja, que eu vejo aquele pastor vestido para o casamento do meu filho, a igreja lotada, eu começando, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Eu comecei a chorar, eu não parava, meu filho chorando também. Aí a letra começou a entrar na minha alma. A palavra diz que Deus habita nos louvores, não é? Aí eu vejo o Júnior chorando, eu vou até a igreja, todo mundo ali, eu segurei na mão dele e perguntei porque ele estava chorando, era dia do casamento dele, e ele falou, pai, eu estou chorando porque pela primeira vez você está tendo tempo para mim, você nunca teve tempo para mim. Eu estou chorando, pai, porque faz muitos anos que eu oro por um pai desse. Aí eu me abracei com ele, pedi perdão, meu filho, quantas coisas ruins que eles passaram comigo. A bebida é terrível, ela destrói uma família. E abracei meu filho, e nós nos abraçamos. A Patrícia estava lá, a Patrícia linda, que não falava mais comigo, se aproxima, segura na minha mão, me chama de pai. Eu abraço a Patrícia e ela fala, papai, aquele menino que entrou com as alianças do meu irmão é o presente que eu quero te dar. Ele é meu filho, você é avô. E eu conheci meu neto, o João Pedro. A Camila, quando se aproxima, eu abraço a Camila da mesma forma. A minha filha é epilética, que os médicos disseram que ela não podia andar de bicicleta, não podia mergulhar, não podia subir em árvore, não podia muita coisa. E eu pergunto, Camila, como é que você está? Ela falou, estou bem, meu pai. Falei, epilepsia. Ela disse, você não sabe? Desde o dia que você deixou a gente aqui nessa igreja, pai, que nunca mais eu tive crise epilética. Deus curou a minha filha também. Aí Deus restaura esse pai com esses filhos. E eu chamo o pastor na frente de todo mundo e falo, pastor, eu não sei se eu posso pedir isso. A igreja é lotada lá, eu não sei se posso fazer isso, mas eu vou fazer. Aí o pastor, o que é que você quer, Cleiton? Aí eu segurei na mão de um dos filhos e falei, eu quero esse Jesus que os meus filhos encontraram, que eles têm na vida deles. Aí o pastor Paulo olhou para mim e disse, lembra que eu falei que Deus iria mudar a sua vida? Que tinha um projeto para você? Repete comigo que você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador. E eu repeti dentro de um casamento. E ali Deus ouviu. E ali Deus tirou o álcool da minha vida, o cigarro, tirou tudo. Modificou a minha vida. Me deu um filho lindo, que é um filho que mora comigo, é o caçula, o Ian. Me deu um garoto maravilhoso, um menino muito bom, e que tem, assim, do meu lado o tempo todo, sempre comigo. É o meu quarto filho. Os netos que eu tenho agora, a família que eu tenho agora, os filhos que estão comigo agora.
Deus me dá uma nova chance. E diz a Bíblia que a glória da segunda casa será melhor que a primeira. E as coisas começaram a mudar na minha vida exatamente. Meu filho faz 24 anos que casou e faz 24 anos que eu sou uma pessoa sóbria, que eu vivo sóbrio, que graças a Deus os vícios foram embora e que eu tenho uma vida maravilhosa, temente a Deus, vivendo para Ele. Sou um pecador como todos nós somos. Todos nós temos erros. Só Jesus foi perfeito. Todos nós somos pecadores. Mas eu tento cada dia, peço a Ele, Senhor, me dá o caráter de Jesus. Deus, eu quero o caráter de Jesus. A mansidão dele, a calma dele e tudo mais. E Deus tem feito isso na minha vida, meus amados. E se tem alguém nessa live que queira fazer a mesma coisa, eu gostaria de orar por você nessa hora. Porque a Bíblia diz que se eu não fizer isso, as pedras clamarão no meu lugar. E eu não quero que as pedras façam isso. Eu quero, nessa noite, aproveitando essa live, aproveitando meus amigos aí do Brasil Central, de Brasília, da onde as leis saem, da onde esse país inteiro é comandado por homens. Eu peço a Deus que comande esse país através de homens como vocês, que levante mais homens aí, homens cristãos, homens tementes a Deus, para que a gente possa ter um país que a gente possa dizer. Se você está me ouvindo e gostaria disso, você que foi convidado, o Pereira tem um convidado aí. Eu sei que tem outros convidados. Se tem outras pessoas que queiram fazer, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e repetisse essa oração que eu vou fazer com você. Repete comigo em voz alta no lugar onde você está. Senhor Deus e meu Pai, nessa noite eu me arrependo e peço perdão por todos os meus pecados. Aqueles pecados, Pai, que eu tenho feito e que Tu sabes, só Tu sabes que eu faço, Senhor. Me perdoa. Aqueles que eu tenho certeza que fiz, também me perdoa, Pai amado. Porque nessa noite eu cancelo da minha vida, eu anulo da minha vida todo o mal, toda bruxaria, toda macumbaria, toda feitiçaria para a minha vida, para a minha família, pelos meus negócios. Por tudo que eu estou fazendo está anulado em nome de Jesus. Porque nessa noite eu declaro com os meus lábios que aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador. E convido a Ele entrar no meu coração e gerenciar minha vida até o final dos tempos. Amém e amém. Eu não sei se teve alguém de vocês que fez essa oração pela primeira vez e verdadeiramente convidou a Jesus. Se teve, vocês podem ligar para o Elivelto, depois para o Zé Carlos, para todos que estão aí, olimpianos, e digam, eu quero aquele Jesus que o Luiz Carlos falou. Porque nós teremos a alegria de saber isso. Hoje é uma plenária, hoje não é um jantar, e geralmente a plenária, a gente convida pessoas, mas é muito raro. Geralmente os jantares estão sempre mais cheios. Mas se tiver alguém, eu não estou vendo todos, tem muita gente, o Roberto Aguiar, o Marcos que voltou agora, o Luiz Felipe, muita gente aqui que eu estou vendo, que não está aparecendo para mim, mas se você fez essa oração comigo pela primeira vez, você levante a sua mãozinha para ficar sabendo que você fez comigo essa oração. Se você fez, levante a sua mão. Se você fez e gostaria de falar para os meus amigos depois, fale para eles. Eu vou ficar muito feliz de saber que valeu a pena essa live, valeu tudo isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Pereira, pelo convite que você fez desde a semana passada. Obrigado, Elivelto. Obrigado aos meus irmãos queridos. E que Deus continue abençoando vocês. Amém, amém. Maravilha, Luiz Carlos. Que testemunho tremendo, querido. Testemunho tremendo.